Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Neste dia, neste momento, nesta hora, eu convido você para juntos, 20 de maio, lermos a palavra. 1 Samuel, capítulos 26, 27 e 28, Salmo 117, Provérbios 15, versículos 22 e 23, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 47, todo o restante do capítulo 11, mais o capítulo 12, do 1 ao 11, ao som da música Aquele que é. E vamos lá, começando com 1 Samuel 26. Jesus é o Senhor. Amém. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Aquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: eu irei com você. Assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto de sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão. Com um só golpe, não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, e nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo, para Abner, filho de Ner, dizendo: você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então, por que não protegeu seu senhor o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais: porque o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei meu senhor,
Por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que, dizendo, vá e sirva a outros deuses, agora que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse, pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu, aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi, bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Jesus é o Senhor. Amém. Acampado ao redor dele, Davi perguntou a... Na disciplina e admoestação, para sua educação, e nunca ir à provocação, na batalha serão aos pais como flechas em suas mãos, filhos e genitores serão na guerra. Amém. Prossigamos aqui para o capítulo 27 de 1 Samuel. Houve aqui um pequeno erro no app. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 27. Acabamos de ler o capítulo 26, agora vamos ao 27 de 1 Samuel. Davi disse consigo mesmo, pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim, me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e, com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis, se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com os seus homens, e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas, ó Senhor Jesus, vamos lá, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis.
Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis ficava em Davi. Aquis ficava em... Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Prossigamos ao capítulo 28 de 1 Samuel. E aconteceu que, naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endó, que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém, e o deu a outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe
as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: Veja esta sua serva, deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma, para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: Não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo, que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento, e trouxe a comida a Saul e os seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Jesus é o Senhor, amém. Salmo 117. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso general, poderoso, vitorioso e leal, capaz de fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Provérbios, capítulo 15, versículos 22 e 23. Amém. E os filhos honram e amam seus genitores, como um exército de vencedores, os filhos da criação, na disciplina e admoestação. Amém. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 47 em diante. Vamos lá. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Prossigamos ao capítulo 12, do versículo 1 até o
11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ó, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana. E essa é a porção desse dia da palavra sagrada na íntegra. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso general, poderoso, vitorioso e leal, capaz de fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder operante eficaz, ao viver social e família normal, onde os servos obedecem aos seus senhores e os filhos honram e amam seus genitores. Exército de vencedores, os filhos da criação, na disciplina e admoestação, para sua educação e nunca ir à provocação, na batalha serão aos pais como flechas em suas mãos. Filhos e genitores serão na guerra vencedores. Do Espírito enchidos e também revestidos, unidos e com a divina armadura munidos, para ter no dia mau total vitória triunfal, estável permanecer, inabalável ser.